Começou hoje a Liga Portugal B-Win. Sporting, o campeão nacional, recebeu a equipa do Vizela em Alvalade, equipa que acaba por subir ao escalão máximo do futebol português, e Ruben Amorim, a equipa de Ruben Amorim, vence por 3-0, 2 golos de Pote, estrela em ascensão e cada vez mais deste jovem jogador da equipa do Sporting. E para finalizar, o terceiro golo foi marcado por Paulinho. Eu vou falar no momento das duas equipas e também na preparação das mesmas para esta primeira jornada da Liga Portugal B-Win, e claramente começo por dizer que o Sporting foi muito superior a esta equipa do Vizela, como já estávamos à espera, até porque o Vizela vem de um contexto de segunda liga e logo no primeiro jogo enfrentou o campeão nacional no estádio de Alvalade. Eu começo com um primeiro ponto e vai ferir um pouco aquilo que é a preparação do Vizela, tendo em vista este escalão máximo do futebol português. Eu vi a equipa de Vizela e vi dois centrais na linha defensiva, um defesa esquerdo, o Kiki Afonso, e outro um médio defensivo, um dos jogadores mais experientes desta equipa do Vizela, o Marcos Paulo. E então há aqui umas indicações mais negativas de como é que uma equipa que vai competir na Primeira Liga apresenta-se para um primeiro jogo com dois jogadores adaptados ao eixo defensivo do Vizela. E isso é logo um ponto negativo para toda a preparação e para a estrutura da equipa do Vizela. Não adianta depois as desculpas porque há um jogador que está castigado, há um jogador que está lesionado, há um jogador que chegou tarde e ainda não foi inscrito. Isso para mim não serve de desculpas para uma equipa como a Vizela, que ainda por cima a estrear nesta Primeira Liga logo em casa do campeão nacional. Uma primeira parte que até teve momentos divididos. Um Vizela que tem uma imagem muito positiva do Mr. Álvaro Pacheco, e essa imagem positiva, às vezes nós adeptos estamos a olhar para a televisão ou no estádio e conseguimos ver o Vizela, enquanto não tem bola, é uma equipa que pressiona muito alto, mas também temos que perceber em que condições é que o Vizela tem para fazer essa pressão logo ao campeão nacional. Mas essa identidade acaba por ser positiva porque é uma equipa que não se remete ao seu primeiro terço e tenta roubar a bola dentro do meio campo do Sporting, e em algumas situações da primeira parte isso aconteceu. Portanto, o Vizela, com a sua agressividade e intensidade, foi roubando algumas bolas do Sporting na primeira parte, mas claramente via-se que o Sporting, uma equipa muito mais madura em relação à equipa do Vizela, falta maturidade aos jogadores do Vizela para perceberem os momentos e os espaços que têm que povoar em relação à zona e ao raio de ação da bola. Mas então o Vizela trouxe esse aspecto muito positivo, e nesse aspecto positivo para o Vizela, mas que o Sporting foi usufruir desse momento para ter bola e construir o seu jogo. O Vizela num 4-3-3, uma linha defensiva de 4 e depois com um trio no meio campo. Alex Mendes pareceu o médio mais defensivo e à frente o Guzo e o Samu, mas havia sempre uma dinâmica no corredor central, na troca posicional e numa permuta de posicionamento entre estes três jogadores, e depois na frente dois extremos muito bem abertos, e na frente o Cassiano, ex-jogador do Boa Vista, mas que ano passado já representava a equipa do Vizela. E o Sporting igual a si próprio. Nuno Mendes fica de fora. Há então a entrada de Ruben Vinagre com bons apontamentos. Não é um jogador igual a Nuno Mendes, mas trouxe bons apontamentos no corredor mais à esquerda, e mantendo então basicamente o 3-4-3 do Sporting, ou o 5-2-3, dependendo da estratégia de jogo e dos momentos de jogo. O Vizela, naquilo que fez durante o jogo, eu acho que há aqui dois campos que fere este Vizela e claramente não estava preparado para este primeiro jogo. Claro que o contexto é mais difícil, é contra o campeão nacional, mas o Vizela vem de um futebol diferente. Ainda ontem na stream estava a falar na diferença entre a segunda liga e a primeira liga, ou seja, a segunda liga é um jogo mais aceleração, velocidade, um jogo mais esticado, segundas bolas, duelos individuais, e numa primeira liga é diferente, a rapidez
rapidez com que se dá o passe e a circulação de bola é mais rápido, as equipas têm mais tempo para se organizar e criar dinâmicas em que o jogo é mais ligado em relação à segunda liga, e o Sporting, campeão nacional, experiente nesta liga e fiel às suas ideias, também complicou muito a vida do Vizela, até porque o Vizela tem que também se adaptar a esta primeira liga. O outro fator que muito diferenciado daquilo que o Vizela tem em relação à primeira liga é no fator técnico, nem é muito no fator tático, porque o tático define a equipa e define os comportamentos, mas o fator técnico hoje fez sentir em demasia, ou seja, o fator técnico é a qualidade intrínseca do jogador, não é? Aquilo que é o mais individual, é aquele jogador perceber que tem que fazer uma recepção orientada, ou uma recepção e utilizar o corpo, ou o passe tem que ser com mais velocidade, ou um passe tem que ser mais longo em detrimento de um passe mais curto e vice-versa, ou seja, naqueles pormenores mais técnicos, os jogadores do Sporting estão a léguas destes jogadores do Vizela, e isso também foi determinante para aquilo que o Sporting fez, principalmente na segunda parte. Nem falo tanto nas questões físicas, porque estamos no primeiro jogo e não dá para avaliar o momento daquilo que determina o jogador mais físico, se está cansado, se não está, se o Sporting teve mais frescura física, não consigo determinar isso, mas eu acho que naquilo, no mais individual, acho que o Sporting foi superior. Mas taticamente, eu também vou falar um bocado com vocês, que eu não posso passar aqui o resumo, porque estamos aqui na plataforma YouTube, mas estou a gravar diretamente na minha stream na Twitch. Taticamente, aquilo que eu vos posso falar e dar um ponto, um indicador daquilo que o Vizela não esteve tão bem quando foi pressionar alta a equipa do Sporting, de realçar que este Vizela, sem bola, defendia num 4-4-2, mas havia uma mistura de estruturas, porque ia depender sempre da necessidade de encurtar o espaço. Muitas vezes o Samu saía, ou o Guzo, e ficava com o Cassiano, os extremos desciam, e estamos aqui a perspectivar um 4-4-2, no momento em que o Vizela não consegue roubar a bola dentro do meio campo do Sporting. Como também vi situações, o Mendes atrás e o Samu a sentir-se obrigado a descer, e também havia um 4-1-4-1, mas ia depender depois das saídas dos jogadores na pressão e na referência ao homem e bola. Aquilo que eu não gostei muito, foi que o Vizela depois fazia subir Cassiano, injetava aqui Samu e obrigava depois muito o Guzo, acho que é o Rafael Guzo, o jogador que fez formação no Benfica, certo? Rafael Guzo. Havia uma necessidade de fazer também subir um terceiro médio para pressionar mais alto, e aqui a situação saía curta. Porquê? Porque o Vizela depois tinha aqui os extremos e tinha apenas o Mendes, o Alex Mendes, a fazer a cobertura ao corredor central. Aqui faria muito. Porquê? Porque na construção o Paulinho deixa muitas linhas, o Paulinho injeta-se quase como um jogador ou um terceiro homem do meio campo, e depois aqui há alguma dificuldade, ou os extremos vêm dentro e o extremo da equipa do Vizela tinha sempre esta preocupação de andar aqui a fazer o ioió tanto para o lateral como para o extremo, e depois quando o Sporting fazia a ligação ao corredor, depois ao sair o extremo na pressão, claramente que o Sporting depois tinha sempre superioridade numérica e fazia sempre a ligação. Claro que depois o Guzo ou o Samu teriam que sair desta linha e fechar rapidamente o espaço, mas notei em que quando o Vizela fazia um 4-4-2, porque um dos médios saía fora, e reparei que havia uma obrigação quase do terceiro médio que subia com o Cassiano, fechar rapidamente também o corredor de Palhinha. E então aqui, numa primeira parte, funcionou muito bem, principalmente com Samu, mas na segunda parte isso veio-se a perder. Porquê? Porque o Sporting, através, não é, dos seus pormenores mais técnicos e táticos também, mas mais técnicos, conseguia, através da mobilidade, atacar muito bem o espaço e recebia sempre a bola em condições. Mas reparei que mesmo nesta linha de 4-4-2, quando o médio depois tentava descer num 4-4-1-1, o Vizela dava muitos espaços entre linhas, e aqui foi o que matou esta equipa. E acho que, ok, eu quero pressionar o meu adversário,
mas em que condições é que eu vou pressionar o meu adversário? Portanto, nós estamos aqui a falar do primeiro jogo do Vizela, um jogo em Alvalade contra o campeão nacional. Parece que uma primeira parte iam conseguindo, mas perspectivava-se que com os espaços que o Vizela estava a dar, o Sporting iria ganhar o jogo, porque ia marcar o primeiro, depois ia respirar, o Vizela depois a motivação baixava um pouco, e o Sporting depois ia construindo o seu jogo. Portanto, eu acho que o ponto fulcral, e taticamente falando, acho que o Vizela tem uma identidade muito boa, que é, não tendo bola, subir as linhas e tentar roubar a bola dentro do meio campo do Sporting. A minha pergunta é, em que condições? Porque se nós formos pressionar muito alto o adversário, temos que perceber os espaços que nós pisamos e se não roubarmos bola, que outros espaços é que nós vamos ocupar. O Vizela com bola fica curto quando joga contra um grande, e aqui é que vai ferir depois a minha análise às equipas teoricamente mais frágeis, ou seja, quando uma equipa vai jogar Alvalade, ao Dragão, à Luz, e quando o visitado ganha grande preponderância daquilo que é o seu jogo em detrimento daquilo que a outra equipa não consegue fazer, é muito difícil depois analisar este Vizela com bola. Reparei que os laterais têm alguma disponibilidade ofensiva, mas também por outro lado vi os extremos do Vizela muito abertos. E outra coisa que eu não gostei, o Vizela numa primeira fase, em termos de pontapé de baliza, foi rara as suas saídas e esticava a bola para a referência Cassiano depois vinha para um dos corredores e o Charles bombeava para que o Cassiano ganhasse o jogo aéreo, coisa que eu não gostei tanto. E também o Vizela, quando não encontrava espaço, era profundidade para o ponta de lança Cassiano, e eu percebo o contexto. Claro que se o Vizela, vamos imaginar, recebe em casa uma equipa como o Tondela, uma equipa como o Bessade, vai ter outras condições, outro contexto para definir aquilo que é o seu jogo com bola. Gostei da forma da ligação do Vizela através do corredor central, com aquele trio de jogadores com Guzo, o Alex e com o Samu. Gostei, mas o Sporting para mim foi claramente superior, mais agressivo, chegava mais rápido à bola, ganhava os duelos individuais, mesmo o caso de Mateus Nunes, que é um jogador de meio campo, que quando roda para a frente e queima linhas, tira logo 2-3 jogadores no corredor central, e aí a diferença foi gigante daquilo que o Sporting conseguiu fazer. E em relação ao Sporting, é uma equipa igual a si própria. A equipa do Sporting é uma equipa que respira confiança, é uma equipa que está extremamente motivada, começa com o pé direito. Vinagre fez um jogo extremamente positivo, aparece Pote em momentos gloriosos, a marcar golos com uma qualidade técnica incrível. Paulinho, cada vez mais um jogador preponderante naquilo que é o jogo do Sporting, e muitas vezes o Sporting com bola, Paulinho a fazer quase o terceiro homem do meio campo, e reparei que quando o Paulinho descia, Jovane tem esta característica de procurar as costas, a profundidade, através da sua velocidade. Claro que tenho aqui algumas dúvidas sobre Jovane, até porque quando o Nuno Santos entrou, notou-se alguma qualidade naquele corredor do lado esquerdo, nem que seja através do cruzamento que dá o gol do Paulinho, nem que seja as recepções orientadas, nem que seja a temporização de jogo para que Vinagre suba através do corredor, e Jovane é muito através da velocidade e da explosão. Vamos ver se no futuro Nuno Santos regressa ao 11 que foi muito importante na época passada, ou então vamos ter esta continuidade da aposta de Jovane. Por outro lado, aspecto positivo não só para Mateus Nunes, que eu já falei, mas também quero destacar um jogador que parece que está a passar nos pingos da chuva, porque toda a gente fala no Pote, o adepto só fala no Pote porque marca golos, e acho muito bem falar no Pote. Eu também dou
grandes aspectos positivos a Paulinho, falo muito sobre Paulinho, mas eu quero falar do Esgaio, tá? Eu quero falar do Esgaio até porque é um jogador que não é assim tanto falado, porque é um jogador de corredor, parece que é um jogador que é de ir à linha e cruzar, mas eu acho que Esgaio dá muito mais do que isso, porque o facto de ir à linha cruzar vai obrigar a que a organização defensiva do adversário também esteja acautelada e tem que haver muitas coberturas defensivas. Aquilo que eu reparei no Esgaio é que o Esgaio nunca teve uma cobertura defensiva por parte do Vizela, e isto é um bom sinal para um ala, porque quando o Esgaio chega aqui com bola e tem condições para cruzar a bola, é porque tanto o lateral está abatido como o central não consegue fazer a cobertura, e quando um ala consegue ganhar constantemente a linha, é porque o trabalho em termos ofensivos está a ser muito bom. O que é que pode ferir um bocado é a qualidade do cruzamento do Esgaio. E Esgaio sempre cruzou muito bem, não é isso em causa, mas hoje abusou muito do cruzamento ao segundo posto. Uma bola mais morta ao segundo posto, e nesse aspecto não teve tão bem. De resto, claramente mais uma grande contratação do Sporting, neste caso o Esgaio, que também tem Porro e que também tem o Gonçalo Esteves. Mas para finalizar, Sporting foi superior em quase todos os momentos de jogo, foi superior taticamente, foi superior tecnicamente, e é raro falar nos aspectos técnicos, e o Sporting esteve muito bem. Naquilo que eu vejo sobre a equipa nortenha, o Vizela, algumas dificuldades nesta Liga Portugal B-Win. Ou o Vizela consegue perceber que está perante um futebol diferente, é um futebol muito mais rápido, em que a reação tem que ser muito maior, os duelos individuais também têm que ser ganhos, e perceber que, ok, eu quero jogar desta forma, eu quero ter esta identidade, como é que eu vou chegar lá? De que forma é que vamos chegar lá? O que é que temos que corrigir para termos a nossa identidade muito bem vincada? E isso vai ser um grande trabalho do Mr. Álvaro Pacheco. Eu acho que o Vizela tem qualidade, alguma qualidade individual, não sei se chega para esta liga, e estamos só no primeiro jogo. À parte, asterisco à parte, atenção que o contexto hoje foi de extrema dificuldade para a equipa do Vizela, porque logo na primeira jornada, a equipa inexperiente neste palco, nesta jornada vai defrontou o campeão nacional em Alvalade. Portanto, também analisarmos muito bem o contexto, até porque o próximo jogo o Vizela vai receber a equipa do Tondela, e aí iremos ver o que é que este Vizela pode fazer para a tal manutenção desejada. Por isso acho que o Sporting ganhou, parabéns ao Sporting, e entra com o pé direito, 3 pontos, e Vizela, muita coisa a trabalhar.